Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre temas abordando ali o delito de roubo e vamos falar também sobre a alteração promovida recentemente pela lei anticrime, que também trouxe modificações para o nosso delito de roubo. Eu vou novamente conversar com a Michele Tonon. Então a gente vai aí nessa 1 hora de 8h30 até 9h30 conversar tudo ali que interesse para as provas de concurso público. A gente sabe que o delito de roubo tem uma alta incidência em provas, até porque na prática a gente vê muito delitos principalmente patrimoniais, principalmente na Justiça Estadual Comum. Então é de suma relevância que a gente aprenda todas as características, veja aí a jurisprudência mais importante para a gente levar para nossa prova, tá bom? Eu vou chamar a Michele, já que nós temos muita coisa para conversar, então, para a gente conseguir esgotar toda a parte do crime de roubo ainda hoje. A Michele, boa noite, Grace, tudo bem? Vamos ver se deu. Olá, Ah, tudo bem? boa noite, Boa tudo ótimo? noite, tudo Quanto ótimo? tempo? A gente se vê toda quinta-feira agora, é tão bom, né? Pois é, dá para matar um pouquinho a saudade. Sim, claro. Bom, essa terça não deu pra gente fazer a live não jurídica, né? Mas a gente começa na terça que vem. Hoje Isso. vamos então conversar sobre um delito que é tão importante para a prova. A gente tem tanta coisa para conversar, né? Principalmente porque nós tivemos duas leis muito recentes, na verdade uma de 2018, que foi a Lei 13.654, lá de 23 de abril de 2018, que entrou em vigor na mesma data da publicação da lei, e deu agora a Lei 13.964, que é a chamada Lei Anticrime, de Sim. 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor 30 dias após a sua publicação e que também trouxe impactos no nosso crime de roubo. Então, no início aqui, Michelle, a gente vai falar um pouquinho das características gerais do roubo, mas acredito que o mais importante é realmente a gente conversar sobre principalmente as majorantes, que é onde nós temos ali as principais jurisprudências importantes e algumas celeumas, alguns peguinhas de prova, principalmente, para a gente conversar. Sim. Quando a gente fala das características do roubo, né, a gente tem um crime tão complexo, porque quando a gente lê o seu caput, a gente vê que é a fusão de vários outros delitos. Então, nós temos ali um furto com lesão ou um furto com a ameaça. Então, tido como um crime complexo, pluriofensivo, porque exatamente nós temos o patrimônio, mas a integridade física também, em razão da grave ameaça e da violência que pode ter sido empregada, né? E temos um delito que é só doloso. A gente não tem nenhuma previsão de culpa em nenhum dos parágrafos referentes ao delito de roubo. E aí, claro, exatamente por ser um delito pluriofensivo, não é possível a insignificância. Enquanto o princípio da insignificância é aplicável lá no furto, nós sabemos que tem jurisprudência aplicando, no delito do roubo isso não se mostra de forma alguma possível, exatamente por essa incompatibilidade em razão dos bens jurídicos tutelados pelo delito de roubo. Agora, para a gente entrar, então, numa parte mais interessante, se refere a exatamente essas elementares, né? Que nós temos a grave ameaça e nós temos a violência. E dentro da violência, nós podemos ter uma violência própria e uma violência imprópria, né? Sim. Então, se você pudesse dar alguns exemplos para o pessoal a respeito disso também. Claro. Boa noite a todo mundo. É sempre um prazer, essa nossa quinta-feira já, esse encontro marcado, Sim. falar de direito penal, de processo penal. E eu tenho muita satisfação de falar sobre a parte especial do Código Penal, porque é a minha matéria, digamos assim, preferencial, a matéria que eu mais leciono, Sim. especialmente lá no CPIURES, né? Então, eu já tenho todo um carinho pela matéria, toda uma forma de lidar com ela, e muita gente acha chata, né? A parte especial do código, estudar Sim. as características dos crimes,
Mas aí a gente Sim, percebe que, captando alguns conceitos, entendendo a interpretação das elementares, que o raciocínio sim, ele vai se desenvolvendo para todos os delitos, né? Então, sim, é basicamente isso que eu busco fazer nas aulas. E então, Lorena, sobre a parte especial do código, a gente tem uma divisão, a gente tem uma sim, organização. O primeiro título da parte especial é o título dos crimes contra a pessoa, mais especificamente dos crimes contra a vida, porque o ser humano está no centro, né, da proteção da sim. tutela jurídica. Em seguida, nós vamos observar a tutela do patrimônio do indivíduo, os reflexos, portanto, patrimoniais em termos de crimes. E temos inicialmente o 155, que é o furto, que é o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e em seguida a figura do 157, que é o roubo, que é o nosso objeto de estudo hoje. O Uhum. pessoal brinca que eu estou aqui na prova oral, né, que eu estou respondendo a examinadora, então eu fiz aqui a introdução da minha resposta, né? Perceberam que eu estou pronta para a prova oral. A gente nunca cai na pergunta de cara, né? A gente sempre faz uma introdução bonita, até para poder se situar no tema, né? Então, para você que já está pensando na prova oral, eu já Quase fiz que, toda. quase que eu falei aqui, candidata, por favor, seja mais objetiva na sua É, resposta, porque você ainda não respondeu a minha pergunta. pois é, então. Mas sempre tem esse mise-en-scène, né, na prova oral, para você ter tempo também de entrar no tema e começar a Ah, responder. Então, falando especificamente do roubo, nós temos lá o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é a subtração da coisa alheia móvel, uhum, mediante o emprego da violência própria ou imprópria ou da grave ameaça. Vamos começar então com essas primeiras elementares. A grave sim, ameaça, o que vem a ser? É aquela ameaça idônea, aquela ameaça que realmente incute medo na vítima, que vai fazer com que aquela vítima, então, perca sua capacidade de resistência. É quando a vítima, né, como a doutrina clássica fala, é tomada de assalto, né? Por isso que muitas pessoas chamam também o sim, crime de assalto. Então, nós vamos ter a avaliação do potencial intimidatório no caso concreto. Como defensora pública, eu já várias vezes desenvolvi teses de desclassificação do roubo para o furto, considerando que a ameaça não foi intimidatória o suficiente, que a vítima discute uhum, com a pessoa, ou que a vítima diz, é claro que ele não estava armado. Eu peguei um caso uma vez que o rapaz falou assim, ele tinha metade do meu tamanho, para que eu ia entregar meu celular para ele? Então, essas situações, quando o autor do crime não ah, incute a ameaça, nós temos que avaliar, no caso concreto, a hipótese é, de desclassificação para o furto, para a tentativa do furto e por aí vai. Então, essa é a grave ameaça, é a violência moral. A violência física, a violência propriamente dita, viscompulsiva, é aquela representada por qualquer tipo de uhum, golpe, chute, soco, aquela rasteira mais violenta, aquele enforcamento, qualquer tipo de atitude que se volte contra a integridade física da vítima. E aí vem a história dos trombadinhas, né? Afinal, aquele sim, trombadinha, ele pratica furto ou ele pratica roubo? Aí vai depender muito da trombada que ele der do indivíduo, né? sim, Quando é sim, realmente algo muito sutil, em que ele se utiliza assim, de um leve empurrão, apenas para distrair a vítima, né, que ela fica ali um pouquinho desequilibrada e desatenta, a gente cogita de um furto. Agora, quando é realmente aquela trombada mais violenta, que leva a vítima ao chão, que diminui totalmente a capacidade de resistência ao crime, aí sim. nós vamos Aí ter o vai roubo. para. Pro roubo. E aí a gente tem a figura do caput do roubo, mas tem o parágrafo primeiro É. também. Daqui a pouco a gente vai entrar no roubo Falta impróprio, falar da violência mas imprópria. acabou da violência imprópria, isso E... porque quando a gente for falar do roubo impróprio, lá não se admite a violência Não, imprópria. não, Então não. é preciso que a gente esclareça a diferença, Isso, exatamente para a isso. gente ver o porquê essa diferenciação entre as duas espécies do roubo. Eu estou falando do caput do 157, que é a figura do Esse. roubo próprio. Então, Sim. praticado mediante grave ameaça, violência própria ou Ou violência violência imprópria, que é imprópria. a parte final do artigo, que vai Uhum. mencionar todo aquele outro meio que vai impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima, né? Que a vítima vai perder a Sim. sua capacidade de resistência, não pela grave ameaça, não pela violência própria, mas por outro meio. Em regra, é o que acontece naqueles golpes em que o Do indivíduo. Boa Noite Cinderela, né? Que chamam Exato, assim. exato, que o indivíduo dá um sonífero, dá uma substância Sim. entorpecente,
ou alguma coisa que vá fazer com que a vítima perca os seus sentidos momentaneamente, e ali a vítima totalmente desacordada, a gente se aproveita dessa situação de vulnerabilidade total e despoja a vítima do patrimônio. Este é o roubo Sim. impróprio, né? Isso. Então, esta é a violência É a imprópria. violência imprópria. Porque ela está prevista na parte Não, desculpe, é a final. violência imprópria. No Isso, porque roubo ela está impróprio. prevista na parte final do caput do Exato. 157. Então, ela tem previsão Isso. expressa dessa Exato. modalidade de violência Exato. imprópria. Exato. E aí, Exato. no roubo impróprio, essa E violência imprópria não é não possível, é porque ela não tem a previsão legal. É isso? isso, porque no caput a gente tem o emprego da violência ou da grave ameaça antes ou durante a Uhum, subtração, né? isso. Já no parágrafo 1º, que é o roubo impróprio ou por aproximação, o indivíduo vai empregar a violência ou a grave ameaça depois da subtração. Então, haveria até uma incompatibilidade lógica entre ele empregar posteriormente uma violência imprópria. Não tem como. Primeiro ele Uhum, subtrai e depois, para garantir a impunidade ou para garantir a detenção da coisa, ele emprega a violência ou a grave ameaça. Então, a figura do entendi. parágrafo 1º somente pode ser praticada mediante grave ameaça ou violência própria, a vis compulsiva, a vis absoluta, a violência contra a integridade física da vítima. Não se admite pela violência imprópria, justamente pela incompatibilidade lógica e pela ausência de previsão legal. Sim. Antes da gente entrar nos roubos, nas suas modalidades majoradas, que eu acredito que é realmente a parte mais importante, nós tínhamos todas as teorias a respeito da consumação do delito de roubo, Sim, que sim. acabou que o assunto ficou pacificado numa súmula, que é a súmula 582 do STJ, uma súmula muito importante, que finalmente adotou ali, considerou como a teoria da amócio, né, a questão da consumação do roubo. Mas se você pudesse só explicar para a gente, Michele, as teorias antes ali que eram, né, faladas e por que se chegou a essa conclusão da teoria da amócio, então? Por que se adotou essa? Desde o direito romano, da compilação das leis de Roma, né, o chamado digesto, que havia essa preocupação na definição do momento consumativo dos crimes patrimoniais. E essa Sim, explicação também vale, fazendo as adaptações o necessárias para o furto. crime de furto, isso. Então, desde aquela época já se formularam teorias buscando entender ou verificar em que momento o crime patrimonial se consuma. As primeiras teorias que foram feitas, que foram pensadas, eram que elas antecipavam, sobretudo, o momento consumativo. Então, havia aquela teoria da concretácio, por exemplo, que dizia que o mero contato da mão do agente com a coisa seria suficiente. E claro que o mero contato com a mão, não inverte posse, não permite o usufruto daquela coisa, e também não é reveladora de dolo, no mais das vezes, né? Então, essa teoria foi superada. Em seguida, se tem a chamada teoria da apreensio, segundo a qual não seria necessário, não seria suficiente o mero contato com a mão, o indivíduo teria que apreender a coisa, né, segurá-la. E essa teoria também foi superada, porque entendeu-se, e essa formulação é mais recente, de Francesco Carrara, no sentido de que, para a consumação do crime patrimonial, além do contato com a mão, além da apreensão, é necessário que esse indivíduo inverta a posse do bem. Isto é, que ele tire o bem da esfera de disponibilidade da vítima, que ele concretize, portanto, o dolo de subtração e de inverter a posse. Esta inversão da posse, pela teoria da amócio, que está absolutamente pacífica no âmbito dos tribunais superiores, não sem críticas, é claro, ela vai nos dizer que essa posse pode ser extremamente rápida, fugaz. O indivíduo pode ser imediatamente perseguido, a coisa pode ser recuperada e ainda assim nós teremos o crime patrimonial consumado. Isso, na prática, gera algumas situações de perplexidade, né? Porque nós vamos ter praticamente todas as hipóteses de roubo e de furto consumadas, porque o indivíduo inverteu a posse, ainda que muito brevemente, ainda que ele seja imediatamente perseguido pela própria vítima, o bem recuperado, nada disso é levado em conta, já se considera consumado o crime. Eu tive a oportunidade, Lorena, de atuar num crime patrimonial, era um furto, não era um roubo. 2 rapazes ingressaram numa farmácia
e eles queriam subtrair as fraldas, né? Que tem um preço bom, é fácil de comercializar. E aí eles estavam dentro da farmácia e pegaram aqueles montes de pacote aqueles fardos de fralda mesmo. Só que eles não estavam dando conta de carregar, porque aquilo é plástico, é escorregadio, né? E aí eles, no momento, assim, no exato momento que eles botaram o pé para fora da farmácia, eles arrombaram, né, a porta de correr, já havia uma patrulha da polícia na frente, porque os vizinhos perceberam, né, pessoa extremamente amador, e viram e chamaram a polícia. Então, os policiais esperaram eles colocarem o pé para fora da farmácia e fizeram a prisão. E eles foram condenados, pasme, pelo furto consumado, porque eles tiraram de dentro da farmácia e foram presos na calçada, né? Então, nós temos aí uma dificuldade bastante grande em identificar furtos ou roubos tentados, né? Essa é uma crítica que uma grande parte da doutrina faz. Que é a discussão e as críticas que tem também nas hipóteses de furto em supermercado, que há uma vigilância direta pelos funcionários, pelo sistema de segurança, e mesmo assim eles esperam ele sair do estabelecimento para prender e ficar o furto consumado. Isso é. Então, mas esse é o entendimento adotado pela jurisprudência, que você deve adotar em prova, né? Claro que tem que se observar as peculiaridades do caso concreto, mas havendo a inversão da posse, ainda que momentânea, ainda que muito breve, vai se sem posse caracterizar. mansa e pacífica, né? Que Isso. seria a outra Sim. teoria. Uma coisa interessante, Lorena, que talvez seja legal lembrar o pessoal, é do furto de uso e o roubo de uso, né? O furto de uso no Brasil é atípico. A gente sabe que o indivíduo precisa ter a intenção de inverter a posse e permanecer com essa posse e comportar como se dono fosse, né? Que é o elemento subjetivo específico do crime patrimonial. Mas o roubo de uso, ele não existe, essa Não, possibilidade. furto de uso é muito comum entre irmãs, por exemplo, que você vai lá, pega uma roupinha emprestada, usa e depois devolve. Pronto. Então, um fato atípico, tranquilamente praticado. É verdade. Mas agora, no isso. roubo não se cogita disso justamente pela pluriofensividade, porque aí eu tenho uma violência, uma grave ameaça envolvida, então não se cogita. Ainda que o indivíduo, isso eu já lidei com todas as situações possíveis e imagináveis na depressão. Um rapaz, ele estava à noite, era julho, era frio, e ele estava numa festa, né? Nessas festas assim que o pessoal curte na rua, com carro de som e tal. E ele estava com frio e ele estava com um canivete. E aí ele viu uma jaqueta no outro rapaz e ele falou: me passa essa jaqueta que eu tô com frio. E ele disse que a intenção dele era usar a jaqueta e depois ele ia devolver a jaqueta, porque ele só estava com frio naquele momento, ele não queria ficar com a jaqueta para sempre. E o outro rapaz falou assim: não, de fato ele me devolveu a jaqueta no dia seguinte. Mas íntegra a jaqueta, em perfeito estado. Só que ele foi condenado pelo roubo, porque ele usou o canivete para falar: me passa essa jaqueta. Então, não há que se cogitar de roubo de uso. Então, vamos, já que passada essa fase da consumação, vamos então ao tema mais interessante, que é realmente a gente falar do chamado roubo circunstanciado, roubo majorado, roubo agravado, que aí a gente começa a falar dos parágrafos, seu parágrafo 2º e o 2º A principalmente. Porque, como eu citei, nós tivemos 2 leis para trabalhar essas leis no tempo, que aí pode gerar algumas confusões, principalmente para a prova, e eu já consigo ver o examinador cobrando isso, principalmente em prova de sentença penal, na segunda fase da magistratura, porque eu coloco nos exercícios e isso gera confusão e os alunos, você tem que estar ali, acaba que você tem que saber a data de publicação, né, das leis para você conseguir trabalhar com isso no tempo e verificar qual a causa de aumento, se vai incidir ou não determinada causa de aumento. Então, a gente teve, como eu disse, uma lei em 2018 que trouxe a revogação lá do inciso 1º, que é do parágrafo 2º, que a gente vai conversar, que foi a Lei 13.654, além de outras alterações que nós vamos passar a conversar também. E teve aí o pacote anticrime. Então, para a gente começar conversando, vamos falar um pouco sobre as causas de aumento de
Acho que travou aqui um pouquinho. E Oi? agora voltou, né? Porque, Travou. enfim, acho que agora voltou. Voltou. Porque a causa de aumento, então, do emprego de arma de fogo e a causa de aumento do emprego da faca. O Caio acabou falando ali, é importante não confundir com qualificadora, sim. A gente chama de Isso. majorante as causas de aumento, as minorantes as causas de diminuição, né? E quando na prova a gente não pode confundir porque a qualificadora ela muda a própria pena em abstrato. Então, lembre-se, eu tenho furto simples, então eu tenho um furto com uma pena de 1 a 4 anos. Quando eu vou para o furto qualificado, muda-se a própria pena em abstrato de 2 a 8 anos. Quando eu trato de majorantes e minorantes, é a terceira fase da dosimetria, em que há ali a incidência de uma fração dita pelo legislador, que pode ser uma fração fixa, como nós temos no parágrafo 2º-A, uma fração de 2/3, ou parâmetros de fração, como a gente tem no parágrafo 2º, que vai de 1/3 até metade. Então, a gente pode ter parâmetros fixos ou alternados ali para incidir na terceira fase da dosimetria. Então, não se confunde mesmo com qualificadora. Por isso que a gente fala em roubo circunstanciado ou roubo majorado. Então, vamos começar, Michele, com essa parte mesmo da questão da arma. Se você pudesse primeiro falar um pouquinho dessa questão das leis no tempo, já que houve uma revogação do inciso 1º, depois agora com o pacote anticrime ele voltou para o inciso 7º, né? Então gerou toda uma confusão, principalmente agora quando a gente olha para fatos mais antigos e que a gente tem que ter cuidado com as leis penais no tempo. Certo. Então vamos lá. A 13654 de abril de 2018 ela revogou a redação original do inciso 1º do parágrafo 2º, que previa a majorante pelo emprego de arma em sentido genérico. Então, neste conceito de arma em sentido genérico, nós incluíamos as armas de fogo, que são aquelas armas, aqueles artefatos produzidos com finalidades bélicas, né? São aqueles que expelem projéteis com a expansão dos gases, né? Por meio dessa reação. E tínhamos também a incidência da majorante na hipótese de emprego de outro instrumento qualquer que fosse apto a exercer ação contundente ou ação incisiva, por exemplo, as armas brancas. E também outros objetos, vários objetos, ferramentas, martelo, serrote, tudo que fosse capaz, em concreto, de atemorizar a vítima, de ameaçar a integridade física, de exercer alguma ação contundente, corto contundente ou por aí vai, seria considerado arma para fins de incidência da majorante do parágrafo 2º, inciso 1º. Isto até abril de 23 de abril. 23 de abril, isso. Quando entra em vigor a 13654, revoga-se esta redação original e cria-se o parágrafo 2º-A. Não só ele, outros também. E no 2º-A, nós temos a previsão do roubo majorado na fração fixa, como você mencionou, de 2/3, ou seja, uma fração maior do que para as outras hipóteses de majorantes do parágrafo 2º, no caso do emprego único e exclusivo da arma de fogo. Então, o legislador foi claro e expresso de que outros tipos de arma, armas brancas ou outros instrumentos, não seriam aptos a majorar a pena do roubo nestes moldes. Ou seja, vai retroagir. Exato. Então, nós tivemos aí claramente uma novatio legis in mediis, uma lei penal mais benéfica, benigna, que vai retroagir para atingir todas as situações de todos os indivíduos, estando o processo em curso, estando o processo sentenciado, estando a sentença transitada em julgado. Até hoje, na execução penal, eu peço a aplicação da 13654. Tem processos que a gente analisa lá, roubos de 2000, 2010, não importa. A novatio legis vai retroagir o tempo que for, caso tenha sido praticado principalmente com faca, facão, canivete. Essas hipóteses são bem frequentes no roubo. E o que acontece que é uma situação interessante, né, Lorena? Há muitos argumentos sobre a inconstitucionalidade e, no final das contas, se o indivíduo tem, né, você que é juíza, dosimetria da pena aí, o indivíduo tem duas majorantes, por exemplo, ele praticou o crime com o emprego da arma branca e também concurso de agentes. O que os magistrados geralmente fazem? Utilizam uma na terceira fase e uma na primeira fase nas circunstâncias judiciais. Então, em muitos casos em que eu peço a aplicação retroativa,
os juízes acabam não impactando na pena. Eles retiram a referência à majorante, mas a pena fica igual, justamente por esse argumento de que, quando existem duas majorantes, eu posso usar uma como circunstância judicial negativa e uma na terceira fase da dosimetria. Aí Então, só explicando para o pessoal, porque como as duas estavam dentro do parágrafo 2º, que são aqueles patamares, a gente tem aquela súmula 443 do STJ, né? E a súmula ela é clara ao dizer que esse aumento na terceira fase da dosimetria do roubo exige uma fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera existência do número de majorantes do parágrafo 2º. Então, em regra, a gente acaba tendo que adotar 1/3, que é o mínimo, mesmo que haja mais de uma, como o exemplo que você citou do concurso de agentes do emprego da arma à época, né, em que tinha o inciso 1 e o inciso 2. Então, tinha que se adotar 1/3, ou o magistrado tentava-se ali adotar. Tinha um ônus argumentativo muito maior para ele conseguir elevar essa fração. Só que aí, como muitas vezes não se dava para elevar essa fração, o que o magistrado fazia? Utilizava 1/3, pegava essa outra majorante e jogava no soldado de reserva lá na primeira fase, nas circunstâncias judiciais, seja por uma circunstância do crime desfavorável ou uma culpabilidade desfavorável. Mas esse entendimento ele é muito criticável, né? Assim, doutrinariamente falando também, porque se o próprio STJ disse que não é para você adotar um posicionamento pior para o réu, como que você vai pegar algo que ele já disse que não é para fazer, né? É para se adotar o mínimo, e aí você vai tentar se utilizar em outra fase. Mas existe jurisprudência que permite esse raciocínio. Então, a gente tem aí esse lado, sim, mas acaba indo de encontro com a própria súmula, que, por questões, claro, de política criminal, disse que era para se adotar uma fração de 1/3, por exemplo. Eu acho interessante trazer essas reflexões, principalmente para o pessoal que está estudando para a prova da magistratura, né? Porque eu utilizo sempre esse argumento, mas, em regra, eu tenho que recorrer. Porque de plano se faz isso, coloca uma majorante na terceira fase e a outra na primeira, e quando se tira uma, ainda permanece o mesmo quanto de isso. Isso, de regra, é o que a gente adota, tanto para múltiplas qualificadoras, quanto para múltiplas majorantes, né, de deixar se utilizar uma na primeira fase. O que vem ao debate é porque nós temos a redação da súmula 443, então vem esse debate de poder se utilizar ou não. E aí, Michele, só aproveitando o gancho, daqui a pouco a gente continua nas causas de aumento, só para a gente aproveitar, já que a gente está falando de múltiplas causas de aumento, é sempre interessante para provas de sentença penal também, na segunda fase da magistratura, que o aluno tenha atenção com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Porque lá diz aquela concorrência de causas de aumento ou concorrência de causas de diminuição da parte especial, em que a gente lê sempre a parte especial do Código Penal ou a legislação extravagante. E aí o juiz aplicaria um só aumento ou uma só diminuição, desde que seja a que mais aumenta ou desde que seja a que mais diminui. Quando a gente vê no roubo, é muito comum a gente notar, principalmente para a prova, a aplicação do 68, parágrafo único. Porque se eu tenho uma situação hoje em dia, como você falou, foi incluída o emprego da arma no parágrafo 2º A com um parâmetro fixo. Então, se eu tenho hoje em dia uma situação, na prática, em que há um roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, por exemplo, eu tenho uma incidência de uma causa de aumento do parágrafo 2º, concurso de pessoas, no inciso 2, e do emprego de arma de fogo no parágrafo 2º A. Então, eu tenho uma concorrência de duas causas de aumento previstas em dispositivos parágrafos diversos da parte especial do Código Penal. Então, para a prova de magistratura, você vai utilizar apenas a causa de aumento que mais aumente. Então, na dosimetria, você vai fazer apenas os 2/3 do emprego de arma. Aí vem o aluno e sempre fala assim, mas professora, o artigo 68, parágrafo único, diz que o juiz pode. Seria uma faculdade do juiz? Não, você vai adotar o que é mais benéfico para o réu. Então, para fins de prova, você vai adotar o 68, parágrafo único, vai falar sobre a concorrência, demonstrar o seu conhecimento e aplicar apenas a majorante de maior fração, que é o emprego da arma de fogo, que é o de 2/3. Então, a gente tem que adotar, novamente, é um entendimento de política criminal, novamente, mas a gente tem que adotar na prova, tendo essa previsão para o aluno demonstrar conhecimento para o examinador
Claro. a respeito do parágrafo único do artigo 68, senão não teria ali relevância. Agora, essa questão do emprego da arma de fogo, eu nunca vi tanta bagunça na jurisprudência sobre, mas é só simulacro, mas Ah, ela foi apreendida, ela está desmuniciada, foi feito laudo ou não foi feito laudo, e vira uma, assim, para a gente decorar toda a jurisprudência, até na prática, quando a gente vê, acaba gerando situações injustas, assim mesmo, a gente pode dizer, né? Muitas vezes não é apreendida a arma, mas é considerada a causa de aumento. Mas sim, quando se apreende, verifica que é um simulacro, então não incide a causa de aumento. sim. Então, a depender da situação, pode gerar algumas atenções especiais no momento da prova. Então, queria que Essa, você falasse um pouco dessa jurisprudência para a gente a respeito da claro. arma. Só lembrando também, Lorena, eu acabo na empolgação aqui, eu vou puxando os assuntos, saio do nosso Sim, roteiro sim. totalmente. É Ótimo. que nem eu, fui lá para o 68, parágrafo único, comecei a viajar, mas tudo bem, tem relação. Ótimo. Baixa a defensora aqui, começa a falar as coisas. É hediondo. O roubo majorado com emprego de arma de fogo passou a ser hediondo com o pacote anticrime. Então, todos os roubos praticados com arma de fogo, seja arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou proibido. E tem as majorantes também específicas quando a arma é de uso Uhum, restrito ou proibido, né? Que são aquelas armas realmente sim, agora catalogadas de uma forma diferenciada, que 2019 também bateu recorde na confusão das armas, né? Foi decreto que não acabou mais, decreto revogando, decreto revogado, uma confusão danada. E no final das contas, então, nós temos novas figuras hediondas quanto ao roubo. Eu acho importante o pessoal lembrar disso. O pacote anticrime vai despencar nas próximas provas sim, e as repercussões para as figuras hediondas são várias, inclusive lá na execução penal e tudo mais. Bom, sim, então falando agora das majorantes relativamente ao emprego da arma de fogo, sem dúvida nenhuma na prática é o perfeito. crime mais comum. A arma Sim, tem que ser de fato exibida à vítima. A vítima deve perceber que se trata de uma arma de fogo, ainda que seja um simulacro. Se este simulacro, se este paga-sapo, como eles chamam, arma de sim, brinquedo, não for apreendida, se a vítima falou, eu fui abordada com uma arma de fogo, com um objeto que parecia um revólver, ou que parecia uma pistola, ou que parecia uma espingarda, esta majorante vai incidir. Considera-se, a jurisprudência entende, que o ônus da prova quanto ao simulacro de arma de fogo é um ônus defensivo. Então, a defesa que deve apresentar esse simulacro lá em juízo, submeter a reconhecimento da vítima e dizer, era isso aqui? Isso quase nunca acontece. não, Então, a arma deve ter a aparência da arma e ela deve ser exibida à vítima. Há hipóteses de roubo que são praticados, por exemplo, pelas costas. Então, encosta-se algo que a vítima nossa, define como algo gelado, parecia metálico, ou um objeto duro que fazia pressão nas minhas costas, mas ela não viu se era um cano, se era qualquer outro tipo de objeto, um pedaço de pau ou, de fato, um cano de arma de fogo. Nestas hipóteses, a majorante não pode prevalecer. Prevalece o indúbio pro réu. Eu trabalhei num caso uma vez que o indivíduo foi abordado dentro do táxi e o rapaz colocou por aquele vãozinho que tem aquele encosto de cabeça, o banco tem uhum, aquele vãozinho aqui, aí o rapaz colocou por ali a arma. Ele me disse que era uma arma, mas o taxista em nenhum momento viu que era uma arma. Ele não viu que era uma arma. Ele falou, olha, eu senti ali alguma coisa, eu apostaria todas as minhas fichas que era uma arma, mas eu não vi em momento nenhum. Então, não pode sim, ser utilizada a majorante, porque ele não viu, de fato. Bom, além disso, a arma deve estar apta a efetuar disparos. Perfeitamente apta. Isto quer dizer que a arma que seja absolutamente ineficiente para efetuar disparos, a majorante cai. Isto porque não há nenhum aumento na reprovabilidade da conduta ou de ofensa, possível ofensa ao bem jurídico e integridade sim, física da vítima. Então, é preciso que esta arma, uma vez que ela seja apreendida, ela seja submetida à perícia.
Se a perícia constata a arma é apta, ok, insídia majorante. Isso. A arma é absolutamente ineficaz para efetuar Aí disparos. não incide. Aí não incide, porque existe um problema, por exemplo, a arma não é capaz de fazer a percussão, há um quebramento de alguma das estruturas. Em hipótese nenhuma, os peritos fazem reiterados testes, a arma dispara. Então, a majorante nessa hipótese cai. Mas a majorante não cai quando a arma tem uma ineficiência relativa. O que é muito comum, aquela arma que picota, a arma que masca, o cara fica lá, mas uma hora sai. Essa arma continua majorando o roubo, porque sim, ela tem um potencial ofensivo, ela é defeituosa, ela é uma arma velha, uma arma mal conservada, mas ela pode ofender a integridade física da vítima. Perfeito. E aí, então, a gente tem no parágrafo 2º-A, lembrando, né, gente, que a utilização desta arma que foi apreendida, dessa arma e munições que foram apreendidas com ele, já incide o roubo, então há um princípio da consunção, ele não vai responder pela posse ou pelo porte no Estatuto do Desarmamento, não, né? Então não vai responder nem pelo 14, nem pelo 16 lá. E é interessante, você até chegou a citar, Michele, que foi a inserção do parágrafo 2º-B, mas aí veio pelo pacote anticrime, com a entrada em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020, que aí diz que se essa violência ou grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, nós vamos aplicar em dobro a pena do caput. E aí, para ela ser de uso permitido, de uso restrito ou proibido, ela necessariamente vai ter que ser apreendida, né? Para se saber a natureza da arma. Claro. Porque senão, numa situação mais benéfica ao réu, vai ficar no parágrafo 2º lá com a causa de aumento apenas de 2 terços. Agora, praticamente todas essas armas que circulam por aí, essas armas curtas, né, revólveres e pistolas, são de uso permitido. Sim. Pistola .40, .45, 9mm, são todas de uso permitido, segundo os decretos de 2019. A doutrina especializada até fala que as de uso restrito são armas muito exóticas, armas que não se costuma ver assim no dia a dia, né? As pessoas portando ou possuindo. E as armas proibidas são aquelas armas dissimuladas. São, por exemplo, caneta-arma, bengala-arma, que seriam objetos aparentemente inofensivos, mas que têm potencial de expelir projéteis. Então, que é bem difícil. Você já viu alguma vez na prática? Os assistidos da Defensoria não. Eles assim, fazem muitas armas artesanais. Sim, isso é muito comum. Agora, armas dissimuladas, essas armas proibidas, eu nunca vi, não. Porque eu acho que eu nunca vi nos autos que eu leio de prisão, assim, o mais comum são armas artesanais, assim mesmo. Você vê lá descrito. É também imprescindível que se faça perícia, porque muitas delas também não têm capacidade. Principalmente nelas. De percutir, de disparar, né, como se diz. Então... Perfeito. Bom, seguindo então, a gente vai lá a gente falou da arma, do parágrafo 2º-A e do parágrafo 2º-B, né? Que foram essas atenções das duas leis, a de 2018 e a lei anticrime. A gente volta agora para o parágrafo 2º para a gente falar de cada um dos seus incisos. Que aí você já explicou que o inciso 1º foi revogado, falamos da novácio in melius, deu os exemplos já de aplicação. E aí vamos para o inciso 2º, que é o concurso de 2 ou mais pessoas. Claro que o delito de roubo ele não precisa ser praticado em concurso, isso levaria a majorante, ele pode ser acidentalmente coletivo. Então nós temos essa majorante específica. Eu queria que você falasse um pouco dela pra gente, Michele, das principais peguinhas assim de prova, principalmente do inciso 2º. O principal ainda que o outro comparsa não seja identificado, preso, localizado, se a vítima diz fui abordada por 3, fui abordada por 4, vai prevalecer a majorante do concurso de agentes. Né? Não é preciso nem que seja imputável, né, esse comparsa. Geralmente... Isso que eu ia falar, não há bis in idem, né, em incidir a corrupção de menores do seu artigo próprio, do 244B, com a causa de aumento do roubo. Então, ele pode ser inimputável, é inclusive muito comum a gente ver na prática, né? Aí ocorre a prisão do maior e a apreensão do menor, o menor encaminhado para DCA, e vai o maior com a lavratura do auto e imputa-se ali os dois, tanto o crime autônomo quanto a causa de aumento. Então,
Acho que essas são as duas atenções mesmo. A Sim. questão de poder ser um agente inimputável e mesmo que o outro tenha fugido, não tenha sido preso, não tenha sido identificado, restou ali demonstrado pelas testemunhas, pelas vítimas, pelos policiais, que havia mais de um agente ou mais de um agente, incide a causa de aumento do concurso de pessoas. Aí no inciso 3, nós temos quando a vítima está em serviço de transporte de valores, e então Conhece ele essa, tem que conhecer essa circunstância, né? para não Teria que ter termos essa responsabilidade ciência. penal objetiva. Uhum. Isso. E aí, acho que é uma causa de aumento mesmo para proteção dessas pessoas que estão ali diariamente em risco, trabalhando com transporte de valores altos, né? E tudo Forte. mais, carro forte principalmente. E aí tem a incidência do inciso terceiro, acho que nessa não tem mais delongas a respeito dela, né? Só que os bens ou valores devem ser alheios, e não da própria pessoa que Ah, os sim. transporta, e que o STJ já reconheceu até numa hipótese inusitada de transporte de cosméticos, considerando que poderiam ser considerados bens de transporte de valores, porque cosméticos têm um valor econômico expressivo e uma alta facilidade de difusão, de comercialização, de venda, então provavelmente esses indivíduos iam lucrar muito com esse roubo dessa carga. Então, o STJ, nessa situação, considerou o roubo com a incidência da majorante no transporte de cosméticos. E aí, quando a gente vai para o inciso quarto, nós temos a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, acredito que a intenção do legislador nessa hipótese é porque realmente é uma situação que dificulta a apuração do crime, a localização do bem, a restituição desse bem para a vítima. Então, facilita um comércio ali ilícito, principalmente aqui no Brasil, que nós temos tantos estados, tem aí todos os países com fronteira. Então, ele previu esse inciso quarto. E aí, o que seria o veículo automotor? A gente teria que utilizar o Código de Trânsito, então, lá no anexo, né? Veículo movido a motor de propulsão que circule pelos seus próprios meios. Para os próprios meios. Não circule sobre linhas férreas, né? O carro, ou o ônibus, ou a moto não podem ser considerados veículos automotores, trens, metrôs que circulam sobre uma linha. Ok. E aí, inciso quinto, tem uma causa de aumento muito interessante, que às vezes a gente vê na prática, é um pouco mais raro, mas a gente vê. E em prova de concurso ela cai bastante para a sentença penal, que é o agente manter a vítima em seu poder, restringindo uma restrição, mas não caracteriza a causa de aumento. E aí o aluno acaba confundindo na prova. Se você puder exemplificar, Michele, para a gente Então, quanto Lorena, tempo tem que ser, assim? não existe um parâmetro fixo. Claro que a gente não pode confundir com o sequestro, a extorsão mediante sequestro, Sim. que é de fato uma privação da liberdade. Aqui nós temos a restrição, que tem um grau um pouco inferior. A restrição se considera que vai ocorrer pelo tempo necessário para o agente fazer a subtração. Então, é aquela hipótese das pessoas, dos assaltantes, entrarem numa casa, levarem aquela família para um dos cômodos, amordaçar, prender aquela família num dos cômodos, que é o tempo que eles vão recolher os bens da casa. Esse vai ser um roubo majorado nos termos do inciso 5º. Ou quando coloca a vítima no porta-malas, né, para levar o carro até outro lugar, esse tipo de restrição que também não tem um tempo tão juridicamente relevante quanto a privação do sequestro, da extorsão mediante sequestro, que são crimes diferentes, óbvio. E aqui é importante lembrar que esta figura não era hedionda e tornou-se hedionda com o pacote anticrime. Então, como é uma novatio legis impégios, nós temos que prestar atenção. Só vai poder ser considerado hediondo este roubo praticado nestes modos, assim como com o emprego de arma de fogo também, aqueles praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Que foi a vigência do pacote no início desse ano. Antes, não. Os delitos anteriores, ainda que tenham sido praticados nestes moldes, não sofrerão a pecha da hediondez. Então, os que se tornaram hediondos foram esses dois.
do emprego da o arma, emprego da a restrição arma. de liberdade. Isso. E tem o roubo qualificado, que seria no parágrafo 3º, pela lesão grave, gravíssima também. Antes era só o latrocínio, agora o inciso primeiro também passou a ser hediondo. Que é o, Perfeito. A gente vai entrar neles daqui a pouco, porque houve também alteração pela lei, né, em 2018, exatamente desses incisos. E o nosso penúltimo inciso, que é o inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Isso. Aqui, essa eu confesso que eu nunca vi na prática essa causa de aumento, nem em prova também. É recente, ela é da lei de Sim, de 2018. E teve a majorante do parágrafo 2º A, inciso 2º. Inciso 2. Que fala do roubo, e aí é o roubo do caixa eletrônico, a explosão do caixa eletrônico. E a gente tem a figura da explosão do caixa eletrônico, né? Que suscitou, claro, o interesse do legislador, porque passou a ser um crime muito recorrente, que gera uma intranquilidade social grande, principalmente porque são praticados muitas vezes por grupos muito organizados, com armamento extremamente pesado. Nós vimos recentemente uma cidade no interior de São Paulo, né, em que entraram diversos carros e caminhonetes e os indivíduos, né, uma verdadeira organização criminosa, armamentos muito pesados, e fazendo uma verdadeira devastação nos bancos, nos caixas eletrônicos. Bom, nessa figura do caixa eletrônico, da explosão, nós podemos ter o furto, quando o indivíduo vai lá na madrugada, por exemplo, instala o explosivo ou artefato de efeitos análogos, explode o caixa eletrônico, mas ele não exerce grave ameaça contra nenhum segurança, nenhum vigilante, nenhum consumidor que esteja na loja ou frequentador do banco, nada disso. Aí a gente tem um furto qualificado. É isso que eu ia falar. Lá é uma qualificadora, que é uma majorante. Isso, lá é uma qualificadora. Este crime, o furto, foi previsto como hediondo pelo pacote anticrime. Quando a gente vem para o roubo do parágrafo 2º A, inciso 2º, é o mesmo raciocínio. Só que o indivíduo vai empregar violência ou grave ameaça, né, contra um vigilante, contra o funcionário do banco ou um cliente do banco, vai instalar o explosivo e vai explodir para retirar o dinheiro dali de dentro. Pode ser o caixa eletrônico, pode ser o cofre, enfim. E esta explosão causa o perigo comum, que é o perigo a um número indeterminado de pessoas, porque ela afeta o patrimônio e muitas vezes os estilhaços vão afetar pessoas que estão passando, o patrimônio das residências vizinhas ali do comércio. Realmente é um crime muito grave. E então o legislador entendeu por bem trazer uma previsão específica para esse roubo, né? Só que no roubo, ele esqueceu de incluir na 8.072. Ele incluiu o furto, mas esqueceu do roubo. E aí, o que acontece? Posso considerar o roubo nessa circunstância também hediondo? Claro que não. Porque aí eu estaria fazendo uma analogia, uma lamparte. Isso é absolutamente vedado. É desproporcional? É incoerente? Sim. Totalmente. Vamos esperar que alguém resolva isso. Mas o que nós não podemos é consentir, né, o rol dos hediondos é taxativo, não comporta nenhum tipo de ampliação. Tem que estar lá descrito o crime, né, e o artigo referente a este crime. E o pacote anticrime é uma sucessão enorme de imprecisões técnicas. Teve imprecisão técnica também do Estatuto do Desarmamento na referência na Lei dos Crimes Hediondos. Então, isso realmente nós vamos ter que ficar muito atentos para aplicar corretamente a lei penal. E infelizmente não é só na parte penal, a gente sabe que na parte processual penal também temos várias incongruências, incoerências de alterações, porque são alterações pontuais que não enxergam o sistema como um todo, e aí gera algumas dificuldades que a jurisprudência que vai ter que sanar, assim, na prática mesmo, que vai ter que sanar. Verdade. E aí, então, feita essa observação... Aí eu esqueci, eu falei da majorante, mas do inciso 6º. Do inciso 6º. Então, o que o legislador fez? Ele vai punir de forma autônoma este roubo majorado pelo emprego de explosivos, mas o só fato do indivíduo
roubar, né, subtrair com violência ou grave ameaça estes explosivos ou artefatos que sirvam para produzir esses explosivos num armazém, numa indústria química, num Sem depósito, utilizar, só de subtrair. ainda que Sem ele não utilizar. venha a utilizar Sim. posteriormente, ele vai incidir nessa figura. Então, realmente, é o legislador querendo punir aí todo o iter crimes, porque isso daí seria um ato preparatório, como regra, né, a compra do explosivo. Sim. E não necessariamente você vai utilizar para praticar um crime. E aí vem a doutrina. Afinal, pode ter concurso de crimes nessa hipótese? O professor Rogério Sanches Cunha diz que sim, porque as objetividades... Ministério Público. É, Ele é as objetividades jurídicas seriam diferentes. No primeiro caso do roubo ou do furto, só dos explosivos, eu estaria atingindo o patrimônio, por exemplo, da indústria, ou do armazém, ou do local onde esses explosivos eram comercializados. Já no segundo caso, eu vou estar atingindo o patrimônio do banco, o patrimônio dos correntistas do banco, ou das vítimas diretas daquela subtração. Então, resta aí a gente aguardar a jurisprudência para ver, né? Agora, eu acho que é difícil, num caso concreto, a gente conseguir comprovar quem fez o furto antes e depois quem usou o explosivo depois. Geralmente, né, são organizações fica tudo criminosas e é difícil apurar isso, né? Infelizmente, nós não temos teria que ser uma investigação bem mais aprofundada, com interceptações, às vezes. Vai ter que ser uma investigação bem robusta. Exato. Para conseguir pegar. E aí, por fim, no parágrafo 2º, nós temos o inciso 7º, que é exatamente o emprego da arma branca. Então, a gente já citou que a Lei 13.654, lá no dia 23 de abril de 2018, tinha revogado o inciso 1º, onde havia o termo genérico arma, em que se encaixava a arma branca. E aí, a causa de aumento retorna com a lei anticrime, então, com a entrada em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, no inciso 7º do parágrafo 2º, porque o legislador reparou que ele tinha feito, né, besteira, vamos dizer assim. Ele botou o parágrafo 2º-A com o emprego da arma de fogo, depois veio toda a discussão, ele finalmente reparou que acabou retirando o emprego da arma, e aí voltou com o pacote anticrime. E aí o que acontece mais uma vez, o pessoal deve estar extremamente atento à aplicação da lei penal no tempo. Só vai incidir a majorante do emprego de arma branca a partir de 23 de janeiro de 2020. Antes disso, vigia, né? Nós tínhamos a vigência da 13.654 que tinha apagado a arma branca. Então, somente a partir da vigência do pacote é que eu restaurei a arma branca. Eu não vou aplicar a arma branca para trás, tá? Porque aí tínhamos a 13.654. Isso é uma questão, às vezes, que confunde as pessoas, mas não. É novatio legis impégios. Durante um tempo houve a vigência da 13.654 neste particular e ela vai retroagir toda para trás, né? Então... E aí, para uma última observação, nosso tempo já está acabando, de qualquer modo. O parágrafo 3º, ele também foi alterado pela Lei 13.654 de 2018, em que houve esse desmembramento do inciso 1 e 2. Então, no inciso 2, nós temos a figura do latrocínio, que é quando causa morte, em que aí nós temos a pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa. Mas aí houve desmembramento para constar essa lesão corporal grave, com uma pena de 7 a 18 anos e multa no inciso 1º. E aí, então, esse parágrafo 3º também é crime hediondo, né? Sim, conforme todo você falou. ele. Isso, todo ele. O latrocínio, eles já estavam citados lá. Isso. Eles já estavam citados, só houve esse desmembramento mesmo. Exato. Como nós temos, Michele, 4 minutinhos praticamente, a nossa finalidade era realmente falar só sobre o roubo. Mas, já que a gente sobrou aqui uns minutinhos, se você quiser dar algumas observações sobre latrocínio, eu acho que o pessoal vai gostar bastante, que aí a gente encerra o 157, vamos dizer assim. Claro. Então, nós temos aí sim, no 157, parágrafo 3º, o roubo qualificado pelo resultado, porque nós temos patamares de pena aumentados em abstrato. E não aplicamos estas majorantes que nós estudamos agora, do parágrafo 2º, justamente porque o legislador já caprichou nos patamares de pena bem elevados no parágrafo 3º,
e por aquele raciocínio também da localização topográfica do artigo, né? Bom, no parágrafo 3º, então, inciso 1º, existe a previsão do roubo qualificado pelo resultado lesão grave, gravíssima, e no inciso 2º, pela morte, que é a figura do latrocínio. O latrocínio só com o resultado morte. Com o pacote anticrime, tudo passou a ser de onda. Antes, só o latrocínio era. O roubo qualificado pelo resultado lesão grave, gravíssima, não é. Não estava previsto. Quanto ao latrocínio, algumas dúvidas que o pessoal geralmente tem. Quando ele é consumado e quando ele é tentado. E aí nós temos aquela súmula bastante antiga já do STF, se eu não me engano é 610. O latrocínio vai ser consumado quando, embora a subtração não se aperfeiçoe, a morte reste consumada. É uma hipótese de latrocínio consumado, quando a morte, então o indivíduo provocou a morte, há uma relação necessária de causalidade entre a morte e a subtração patrimonial. Isto porque há situações, e eu lidei com uma situação dessa, o indivíduo, por exemplo, é contratado para matar um terceiro, né, um desafeto do mandante. Então, um homicídio mediante paga, promessa de recompensa, homicídio torpe. Ele vai e executa esse plano criminoso, ele mata. Ele não sabia quem era aquela vítima, mas quando a vítima já está lá morta, ele pensa, poxa, ele tem uma carteira, ele tem um dinheiro, ele tem um relógio, ele tem um sapato, ele tem um boné, vou recolher tudo isso. Nesse caso, nós temos um homicídio em concurso com um furto ou eu tenho um latrocínio? Aí a resposta é o concurso de crimes. Não tem latrocínio porque foram desígnios autônomos. O desígnio do furto surgiu depois. Então não há como relacionar o ânimo de subtração com a causa da morte do indivíduo, que a morte foi empreitada, né? Então isso foi um debate calorosíssimo que eu tive num júri, MP tentando levar para o latrocínio, e não é latrocínio nesse caso. Bom, e a segunda hipótese é, né, quando não se aperfeiçoam nem a morte, nem a subtração, aí o latrocínio é tentado, claro, né? E quando se aperfeiçoa a subtração, mas não se aperfeiçoa a morte, o latrocínio também é tentado. E por óbvio, quando as duas coisas acontecem, aí o latrocínio é consumado, né? Então, essa é uma dúvida frequente das pessoas e cai muito em prova, muito. Para essa prova de agente da Polícia Civil, pode cair um tema desse, porque é bem costumeiro em prova. Bom, e também a questão do concurso de agentes no latrocínio. Imagine aquela situação, também frequente, infelizmente na prática, existe um maior e um menor. O menor está armado. Eles não combinam que vão matar, eles querem subtrair com violência, com grave ameaça. Mas, chegando lá no local, o menor se assusta por algum motivo, faz um disparo e acaba matando alguém. O maior já tinha até fugido ali, já tinha saído e tal. E aí fala, mas eu não queria matar, ele matou porque ele quis, ele era inexperiente, não sei o quê. Ambos responderão pelo latrocínio consumado, porque a teoria é unitária e humanista quanto ao concurso de agentes, é a regra geral no nosso sistema. Então, eles foram praticar o roubo armados, um deles, embora apenas um deles, mas eles sabiam do risco que haveria de haver um disparo, de alguém morrer, de ter algum resultado mais gravoso. Então, ambos respondem pelo latrocínio consumado, ainda que só um tenha disparado, ainda que não tenha tido um ajuste sobre a morte. Não é necessária essa clareza toda. Eu acho que teria mais coisas para falar, mas o tempo acabou. Acho que o principal eu falei. Ótimo. Michelle, então é isso. Você é maravilhosa como sempre. Eu fico aqui só assistindo a aula. Imagina, até parece. Eu vou ter que misturar uns temas de processo penal para eu conseguir dialogar aqui. Não. Eu fico muito feliz então, que o pessoal esteja gostando, que a gente esteja contribuindo de alguma forma para a preparação, para o aperfeiçoamento de todo mundo, né? Então, é o nosso objetivo aqui tornar essa quarentena que já está... E de uma forma mais leve, né? Sem ser formalmente uma aula, que a gente possa ir conversando sobre o tema, até para o pessoal gravar os exemplos. Eu acho tão importante citar exemplos, né? Nas aulas a gente costuma fazer isso, porque a gente sabe que é a forma que os alunos gravam mesmo. Com certeza. É isso. Então, nosso tempo está acabando, então. Obrigada, Michelle. Muito obrigada. Semana que vem a gente se vê novamente por vídeo, por live.
Uhum. E, pessoal, muito obrigada também. Se você quiser despedir de todo mundo, Michele, fica à Tá. vontade. Um forte abraço, um beijo para todo mundo. Continuemos firmes, isso logo vai passar. Mas vamos aproveitar para estudar, para conversar, para interagir, sempre bom. Obrigada, Isso. Lorena. Obrigada, Boa gente. Obrigada, noite. Michele. Tchau, Beijo, gente. Bons tchau. estudos. Obrigada. Até Tchau, mais. Tchauzinho. tchau.